Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai continuar utilizando a derivada para entender melhor o comportamento de funções. Mais especificamente a gente vai falar sobre concavidade e sua relação com a segunda derivada. Vamos começar falando sobre concavidade em um intervalo. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é concavidade. Concavidade tem a ver com a curvatura do gráfico de uma função. O gráfico de uma função pode estar se curvando para cima, pode estar se curvando para baixo, ou pode não estar se curvando, indo em linha reta. O que seria a situação do gráfico se curvar para cima? Vamos olhar aqui no exemplo à direita. A gente tem aqui que nesse trecho, o gráfico da função, se ele não tivesse curvatura alguma, a gente estaria saindo aqui pela tangente. Mas ele está sempre se curvando para cima. Ele está fazendo uma curva, e sempre na mesma direção. Já aqui nesse trecho anterior, é um gráfico que se curva para baixo. Se tivesse em linha reta, a gente sairia pela tangente, mas ele está sempre se curvando para baixo, fazendo esse formato daqui. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre curvatura da função, ou seja, entender um pouco do formato da função. Vamos falar um pouco melhor agora dos nomes que a gente dá. Então vamos considerar uma função f e vamos considerar um intervalo i contínuo no seu domínio. Nesse intervalo i, o que a gente pode falar sobre curvatura da função f? A gente pode falar, por exemplo, que ela é convexa, ou então a gente pode falar que ela é côncava. O que seria dizer que uma função f é convexa? É uma função que, pelo menos nesse intervalo, está se curvando para cima. Então vamos colocar aqui uma setinha para cima, falando que convexa significa uma função que se curva para cima. Vamos olhar aqui esse exemplo. Em qual intervalo, em qual trecho, essa função está se curvando para cima? Aqui ela está se curvando para baixo. Se a gente fosse em linha reta, a gente sairia pela tangente, mas ela está se curvando para baixo, está ficando abaixo dessas tangentes. Aqui no intervalo desse pontilhado para a direita, realmente ela se curva para cima. Ela sempre fica acima da situação em que a gente está saindo reto pela tangente. Então vamos falar que daqui para a direita, a função se curva para cima, e é por isso que a gente chama ela de convexa, pelo menos nesse intervalo, daqui para a direita. O que seria uma função côncava em um certo intervalo? Seria uma função que no intervalo ela sempre se curva para baixo. Essa situação aqui à esquerda do pontilhado. No final das contas, sempre que a gente está curvando para cima, o gráfico faz esse formato aqui, mais ou menos de um U. E quando a gente está curvando o gráfico para baixo, ele faz esse U meio que invertido, esse morro. Então vamos desenhar aqui só para ficar mais claro. Uma convexa ela se curva para cima, forma um U. Uma côncava ela se curva para baixo, acaba formando um U invertido, um morrinho. Mas vamos olhar essa situação aqui embaixo. Aqui embaixo, o gráfico tem uma parte linear, tem essa reta aqui, esse segmento daqui até aqui. Mas mesmo com essa parte sem curvatura, a gente pode falar que daqui para cá é uma função côncava. Tem trecho aqui que ela realmente está se curvando para baixo, mas tem um trecho aqui linear. Então vamos completar aqui. Côncava nem sempre está se curvando para baixo. Tem trechos que pode ser linear. Então ela não precisa ter esse morrinho sempre se curvando para baixo. Pode ter trechos assim como o segmento de reta. E da mesma forma, convexa também pode ter trechos lineares. Então se a gente fizer um tracejado aqui, daqui para a esquerda, a função ela é convexa. Ou ela está se curvando para cima, ou ela está indo reto. Note que mesmo nesse ponto aqui, que tem uma quina, ela está se curvando para cima. Se a gente se imaginar aqui andando ao longo dessa linha, a gente só está virando para a esquerda, se curvando aqui para cima, e daí aqui também indo para a esquerda. Então é o caso de uma função convexa. Ou a gente curva para cima, ou fica em linha reta. Então pode ter esse formato de U, mas esse formato de U ele pode ter linhas retas também. E o que seria uma função afim em um certo intervalo? Afim seria realmente que ela está indo reto naquele intervalo. Em outras palavras, a gente poderia falar que um trecho afim é um trecho que ao mesmo tempo é convexo e também é côncavo. Seria o que acontece com esse exemplo aqui embaixo, daqui até aqui. Note que daqui para a direita ele era côncavo, daqui para a esquerda ele é convexo. Aqui, nesse trecho, ele é tanto convexo quanto côncavo. Por isso que faz essa linha reta aqui, e a gente pode dizer que é uma função afim nesse trecho. E tem como não ser nem côncavo e nem convexo em um certo trecho? Sim, isso também pode acontecer.
Se a gente considerar um trecho que envolve somente a parte convexa e somente a parte côncava, a gente não pode nem falar que é côncava nem que é convexo. Não é nenhuma das situações. E da definição de convexa e da definição de côncava, a gente pode tirar aqui o contemplar em linha reta. Daí a gente está falando da função ser estritamente convexa e estritamente côncava. Estritamente convexa está o tempo inteiro realmente se curvando, não pode em linha reta. Realmente faz esse formato de U sempre, tem sempre essa curvatura. Estritamente côncava está sempre realmente se curvando para baixo. Faz esse U invertido, não tem nenhuma parte indo em linha reta. Olhando aqui as figuras, aqui realmente está sempre se curvando para cima, então a gente pode falar que é estritamente convexo. Já do lado esquerdo, está sempre se curvando para baixo. A gente pode falar que é estritamente côncavo. Olhando aqui embaixo, esse trecho aqui não vai ser nem estritamente convexo nem estritamente côncavo, porque é um trecho reto, mas aqui à direita a gente pode falar que é estritamente côncavo, está se curvando sempre para baixo, tem sempre curvatura, e daqui para cá a gente pode falar que é estritamente convexo, realmente está sempre se curvando para cima. Isso tudo são só nomes, só para a gente começar a entender, a gente realmente vai se referenciar às propriedades através dos nomes, então acaba sendo importante de guardar. Então, o principal aqui, entenda o que é côncavo e o que é convexo. Convexo se curva para cima, côncava se curva para baixo. Convexo tem esse formato aqui, tipo de um sorriso, tipo de um U. Côncavo tem tipo uma boca triste aqui ou um U invertido. Tanto um quanto o outro contempla a situação de não ter curvatura. Se a gente não quiser contemplar essa situação, a gente coloca o estrito na frente. E daí uma coisa que acontece é que, se for estritamente convexo, certamente também é convexo. Porque a situação do convexo contempla a situação também de ser estritamente convexa. Se for estritamente côncavo, certamente é côncavo. Côncava é se curvar para baixo ou estar em linha reta. Então contempla a situação de só estar para baixo. E só uma observação aqui quanto à terminologia, se o intervalo i realmente for todo o domínio da função f, a gente pode omitir falar em qual intervalo a função é côncava ou convexa. Por exemplo, não preciso falar que a função f é côncava em todo o seu domínio. Posso simplesmente falar que a função f é côncava e ponto. Então, se não estiver especificado em qual é o trecho, qual que é o intervalo, é que realmente a gente está falando que a função tem essa propriedade de ser côncava ou ser convexa em todo o seu domínio. Então, esse slide só para pegar uma ideia do que é concavidade. Agora vamos realmente para o nosso resultado principal. Vamos estabelecer uma relação entre concavidade e a segunda derivada. Vamos considerar uma função f contínua e daí um intervalo i. Se a gente tiver que a segunda derivada é maior do que zero em todo o interior do intervalo i, a gente pode afirmar que a função f é estritamente convexa no intervalo i. Por que isso faz sentido? Vamos relembrar que a segunda derivada nada mais é do que a derivada da primeira derivada. Então, o que significa falar que a segunda derivada é maior do que zero? A gente viu que se a derivada é maior do que zero, a função que a gente está derivando ela é crescente no intervalo. Então, se a segunda derivada é maior do que zero, significa que a derivada da primeira derivada é maior do que zero. Então, essa função aqui, o f', que é a função que a gente está derivando, ela é estritamente crescente no intervalo. Então, a gente pode escrever assim, ó, o f' é crescente. Mais do que isso, a gente viu que é estritamente crescente, por isso estou colocando duas setas assim. Mas se a primeira derivada é estritamente crescente, o que está acontecendo com o formato da função? Vamos olhar aqui embaixo para entender um pouco melhor. A derivada tem a ver com a inclinação da reta tangente. Se a derivada está crescendo, significa que essa inclinação está ficando cada vez maior. Aqui ela era negativa, ficou menos negativa, virou para positiva e vai ficando cada vez mais positiva. Se essa tangente está ficando com inclinação cada vez mais positiva, significa que esse gráfico aqui está se curvando cada vez mais para cima. E é por isso que a gente pode dizer que a função é estritamente convexa quando a segunda derivada é estritamente positiva. E de uma forma análoga, quando a segunda derivada é menor do que zero no interior do intervalo, a gente fala que a função f é estritamente côncava no intervalo. A segunda derivada ser menor do que zero significa que a primeira derivada está decrescendo, e a primeira derivada decrescer significa que a tangente ao gráfico está ficando cada vez menor. Aqui, por exemplo, ela tinha uma tangente bem positiva, uma derivada bem alta. Ela vai diminuindo, diminuindo, vira uma derivada negativa, uma tangente que vai para baixo. E isso acontece justamente porque a curvatura aqui está ficando cada vez mais para baixo.
ela está numa parte estritamente côncava. Então esses acabam sendo resultados muito importantes. Segunda derivada maior do que zero, então a gente sabe que nesse intervalo a função vai ser estritamente convexa. Segunda derivada menor do que zero, a função vai ser estritamente côncava. E se quiser entender um pouquinho melhor, a segunda derivada ser maior do que zero significa que a primeira derivada está crescendo. E daí está numa situação em que isso aqui está acontecendo. A segunda derivada ser menor do que zero significa que a primeira derivada está decrescendo. E daí está numa situação em que a curva está ficando cada vez mais curvada para baixo. Ou seja, uma situação em que a função é côncava. Vamos aplicar esses resultados aqui num exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo. Vamos ver os intervalos em que a função f é convexa, o intervalo em que a função f é côncava. Estou colocando aqui o estritamente entre parênteses. Vai ser de fato estritamente convexa e estritamente côncava, mas vai ser bastante comum nos exercícios simplesmente estar falando convexa e côncava. Mas na prática vai ser além do convexo e côncavo, porque as funções dificilmente vão ter trechos lineares. Então isso é só uma pequena observação, mas vamos atrás então de verificar sobre a curvatura da função f. Para isso vamos atrás da segunda derivada dessa função. Para ir atrás da segunda derivada, vamos começar com a primeira. Vamos derivar a função f, a derivada do x à quarta é 4x ao cubo. Derivada do 4x ao cubo, o 3 cai, vai ficar 12x quadrado. Temos a primeira derivada, podemos ir atrás então da segunda derivada. Derivando o f' de x, derivada do 4x ao cubo, 3 sai multiplicando, vai ficar 12x quadrado. Derivada do x quadrado, 2 cai para baixo, vezes o 12, vai ficar então menos 24x. E para utilizar o resultado anterior, a gente quer verificar quando que a segunda derivada é maior do que zero, quando que a segunda derivada é menor do que zero. Quando for maior do que zero, eu sei que a função f vai ser convexa. Quando for menor do que zero, eu sei que a função f vai ser côncava. Então vamos verificar o sinal da segunda derivada. Como que a gente pode verificar o sinal da segunda derivada? Tem mais de uma forma de fazer. Aqui eu acho que a forma mais fácil é fatorando. Eu vou colocar o 12x em evidência, vai ficar x menos 2. Isso significa que se eu colocasse aqui a reta real, vou colocar os valores de x, vou colocar o 0 aqui, vou colocar o 2. Por que o 0 e o 2? Tanto o 0 quanto o 2 tornam a segunda derivada igual a zero. Se eu substituir o x por 0, isso aqui dá 0. Se eu substituir o x por 2, porque tem esse x menos 2, vai fazer a segunda derivada ser 0 também. Então vamos verificar o sinal do f duas linhas de x. Vai depender do sinal do 12, do sinal do x e do sinal do x menos 2. O sinal do 12 é sempre positivo, então não preciso me preocupar com isso. Mas como que é o sinal do x? Vamos colocar o x aqui. Daí o valor x, certamente ele é negativo quando o x é menor do que zero, ou seja, daqui para cá. E à direita do zero, o x vai ser positivo. Então vou colocar um mais aqui, um mais aqui. Agora vamos verificar o sinal do x menos 2. Vou pôr o x menos 2 aqui. Daí o x menos 2, à esquerda do x igual a 2, ele vai ser negativo. Então vamos colocar menos aqui, menos aqui. E daí quando o x é maior do que 2, o x menos 2 vai ser positivo. Então com isso eu consigo verificar o sinal do f duas linhas de x. Porque vai ser o produto desse por esse por esse. Então os sinais como que vão ficar? Vai ficar menos com menos, a segunda derivada nesse trecho vai ser positiva. Vai ficar mais com menos, então a segunda derivada vai ser negativa. E aqui vai ficar mais com mais, a segunda derivada vai ser positiva também. Uma outra forma de fazer é entender quais são as raízes do f duas linhas, ou seja, os valores que fazem o f duas linhas ser igual a zero, seria o x igual a zero e o x igual a 2. Isso significa que o f duas linhas de x, se a gente fosse desenhar um gráfico, seria o gráfico de uma parábola que corta o eixo x no x igual a 0 e no x igual a 2. Ou seja, daqui para cá f duas linhas é positivo, daqui para cá também, mas quando o x está entre 0 e 2, o f duas linhas seria negativo. Agora que a gente já sabe o sinal da segunda derivada, vamos utilizar o resultado que a gente viu no slide anterior. Ou seja, vamos utilizar que à esquerda do zero, a segunda derivada é sempre positiva. À direita do 2, a segunda derivada é sempre positiva. Então a gente pode falar aqui de menos infinito até zero e também de 2 até infinito, são intervalos em que a função f é estritamente convexa. Ou seja, a forma tipo um U faz essa curvatura para cima. Quando x está entre 0 e 2, a segunda derivada é estritamente negativa.
Então a gente pode falar que, nesse intervalo aqui, a função f é estritamente côncava, ou seja, se curva sempre para baixo, forma esse U invertido. Uma pequena observação, não precisa se preocupar com os extremos do intervalo, aqui no x igual a 0, x igual a 2. Note que nesses pontos a segunda derivada seria igual a zero, não seria nem estritamente positivo, nem estritamente negativo. A gente não precisa se preocupar com os cantos do intervalo. Então descobrimos aqui o que a gente queria, a função f tem um formato convexo nesses dois intervalos, tem um formato côncavo nesse intervalo daqui. Esse aqui é o gráfico da função f. Se a gente tivesse uma ferramenta para traçar o gráfico, uma ferramenta computacional, a gente poderia bater aqui com o resultado que a gente obteve sem a ferramenta computacional. E daí a gente realmente ia ver que o resultado que a gente obteve faz sentido. À esquerda do zero, ou seja, de menos infinito até zero, a função f tem esse formato aqui, ó, é um formato convexo, é um formato de curvatura para cima. Está descendo, mas está se curvando aqui cada vez mais para cima. Então isso acontece daqui até aqui, mas depois, entre 0 e 2, a função tem um formato côncava. Ela vai se curvando para baixo. E por fim, do 2 até o infinito, ele faz esse formato de um U, que é um formato convexo, se curvando cada vez mais para cima. Então isso só para mostrar que o resultado que a gente obteve aqui, só analiticamente, através da segunda derivada, é um resultado que faz bastante sentido. Agora está na hora da gente falar sobre ponto de inflexão. O que seria um ponto de inflexão? Um ponto em que ocorre mudança de concavidade. Sai de um tipo de curvatura para outra. Sai de côncava e vai para convexa, ou então sai de convexa e vai para côncava. Ou seja, estava se curvando para baixo e depois começa a se curvar para cima, ou então estava se curvando para cima e depois começa a se curvar para baixo. Então é uma situação que, se a segunda derivada existir, estava então com a segunda derivada negativa, a função côncava, e daí foi para a situação em que a função ficou convexa com a segunda derivada positiva. E daí um resultado importante é que um ponto de inflexão vai ter a segunda derivada igual a zero, pelo menos se essa segunda derivada existir. Por que isso acontece? Vamos pegar aqui o que seria o ponto de inflexão para visualizar o que está acontecendo. É o ponto em que sai de um tipo de curvatura, uma curvatura para baixo, por exemplo, para uma curvatura para cima, ou seja, a função está saindo aqui de côncava para convexa. Bem nesse ponto aqui, é um ponto de transição. A função não está nem se curvando para cima nem para baixo. Se continuasse se curvando para baixo, daí a segunda derivada seria negativa. Se estivesse se curvando para cima, a segunda derivada seria positiva. Mas é um ponto de transição. Estava se curvando para baixo, foi para a curvatura para cima. Isso significa que, bem nesse ponto aqui, a segunda derivada tem que ser igual a zero. Então vamos só colocar aqui, se esse é o ponto x', a função f no ponto x', segunda derivada, tem que ser igual a zero. Aqui no caso está saindo de côncavo para convexo. E aqui eu deixei só uma pequena observação. O ponto de inflexão deve ser um ponto em que a função é contínua. Não deve ser uma situação que você deve se preocupar muito, mas é bom deixar aqui bem estabelecido. Imagina que fosse uma função côncava, tivesse um formato mais ou menos assim, mas aí desse um pulo e depois ficasse convexo. Apesar de sair de côncavo para convexo bem nesse ponto daqui, nessa situação esse ponto não é um ponto de inflexão. Agora só voltando no exemplo que a gente analisou com cavidade da função f, em que a função f era x² menos 4x², a gente tinha visto que ela tinha trechos estritamente convexos, trecho estritamente côncavo, e daí o que eu quero pontuar aqui é que na transição, ou seja, no 0 e no 2, a função tem pontos de inflexão. No 0, a função sai de convexa para côncava. No 2, a função sai de côncavo para convexo. Então, esses são dois pontos de inflexão. No gráfico, a gente pode identificar eles aqui. Esse ponto, x igual a 0, sai aqui de convexo para côncavo, e esse ponto, x igual a 2, sai de côncavo para convexo. Então, vamos só deixar escrito, x igual a 0 e x igual a 2, pontos de inflexão. Pontos em que tem mudança na curvatura, de positiva para negativa ou de negativa para positiva. E agora, só deixar aqui um cuidado para a gente tomar. A gente disse que quando a segunda derivada é maior do que zero no intervalo, a função é convexa. Até mais do que isso, a gente fala que é estritamente convexa. Várias vezes a gente não vai estar preocupado se é estrito ou não. Outra coisa que a gente falou foi que a segunda derivada for menor do que zero no intervalo, a função f vai ser côncava no intervalo. E por fim, a gente falou que se é um ponto de mudança de concavidade, então a segunda derivada no ponto vai ser igual a zero. Qual o cuidado que a gente tem que tomar? A direção contrária dessas afirmações nem sempre é verdade.
Por exemplo, o que seria a direção contrária da primeira afirmação? Falar que se f é convexa no intervalo, então a segunda derivada vai ser positiva. Isso aqui nem sempre vai ser verdade. Um exemplo para ter clareza disso é considerar a função f de x igual a x à quarta. A função dada por x à quarta tem um formato bastante parecido com uma parábola. A diferença da parábola de equação x² é que o x à quarta se aproxima do zero um pouco mais rápido aqui, e depois ele cresce lá para infinito mais rápido depois do 1 e à esquerda do menos 1. Mas o formato vai ser muito parecido com uma parábola, ou seja, vai estar sempre se curvando para cima. Vai ser a situação de uma função convexa. Apesar de ser uma função convexa, eu vou mostrar para vocês que a segunda derivada nem sempre é estritamente positiva. Vamos calcular o que seria a segunda derivada. A primeira derivada do x à quarta seria 4x ao cubo. A segunda derivada seria 12x². Ou seja, a segunda derivada é maior do que zero para qualquer x diferente de zero, mas daí ela vai ser igual a zero no ponto em que x é igual a zero. Então, apesar da função f ser convexa, tem um ponto em que a segunda derivada é igual a zero. Então, a gente não pode afirmar isso aqui. A função f ser convexa implica que a segunda derivada é estritamente positiva. Isso nem é verdade em todas as funções f. Mesmo a função convexa pode ter segunda derivada igual a zero. Note que esse mesmo contra-exemplo mostra o porquê que o contrário dessa terceira afirmação também não é verdade. Porque a gente vê uma situação em que, num ponto x, a segunda derivada é igual a zero, mas não é um ponto de inflexão. Então, a gente não pode falar que porque a segunda derivada em um ponto é zero, então o ponto é de inflexão. Isso está errado. E nesse exemplo aqui, como que a gente poderia ter clareza que o ponto não é de inflexão? A gente calcularia a segunda derivada, viu que é igual a zero, mas isso não é suficiente para falar que é ponto de inflexão. A gente tem que ver se há mudança de concavidade ao redor do zero. Só que a segunda derivada ao redor do zero, ela não muda de sinal. Ela fica positiva tanto à esquerda do zero quanto à direita do zero. Isso significa que a função ao redor do zero sai de convexa e continua convexa. Não há mudança de concavidade ao redor do zero. Então, o zero é um ponto que tem segunda derivada igual a zero, mas não é ponto de inflexão. Então, para buscar um ponto de inflexão, não busque através da segunda derivada igual a zero. Verifique os intervalos de concavidade da função, veja os pontos em que está saindo de côncava para convexa, ou então de convexa para côncava. A transição desses trechos, aí sim a gente está falando de pontos de inflexão. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.